uns 70 ou 80 anos e perceber que uma das maiores ameaças à vossa vida não é um ataque cardíaco fulminante ou um cancro agressivo, mas sim o silêncio. Pois. É uma imagem muito forte. E realista, infelizmente. Exato. Olá a todos que nos acompanham, eu sou a vossa anfitriã e hoje temos em mãos uma análise aprofundada sobre um tema que a nossa sociedade teima a empurrar para debaixo do tapete. A psicopatologia na velhice. Vamos focar-nos muito na depressão, na ansiedade e, no risco de suicídio. Olá. A verdade é um tema de uma urgência inegável. E para construirmos esta nossa exploração de hoje, nós mergulhamos num conjunto muito robusto de fontes. E fontes de peso, não é? Sem dúvida. Estamos a falar de manuais de formação avançada para cuidadores, linhas de orientação clínica bastante rigorosas para profissionais de saúde e documentos estratégicos sobre saúde mental. E atenção, a nossa missão hoje não é de todo criar alarmismo. Claro, ninguém quer deixar quem nos ouve em pânico. Exatamente. O objetivo é desconstruir mitos sobre o envelhecimento, entender de que forma as doenças mentais se camuflam nesta fase da vida e perceber a mecânica por trás de alguns números assustadores. Porque, no fundo, a saúde mental não é só a ausência de uma doença diagnosticada, certo? É um estado de bem-estar emocional e social. Ok, vamos lá desembalar isto porque há um dado nestas fontes que me deixou completamente perplexa. Cerca de um quarto, mais concretamente 27,2% de todas as mortes por suicídio ocorrem em pessoas com 60 anos ou mais. É um número estrondoso. É brutal. E para percebermos este número, temos primeiro de olhar para as lentes distorcidas através das quais a sociedade vê a velhice. Deixa-me usar aqui uma analogia. Se um carro clássico começa a fazer um ruído estranho no motor, nós não dizemos apenas é da idade e deixamos-o avariar na garagem. Pois não, vamos lá ao mecânico. Exato, levamos ao mecânico. Então, por que razão é que fazemos isso com a tristeza ou a letargia nas pessoas mais velhas? Essa é a grande questão e as fontes introduzem um conceito para explicar isso, que é o chamado nihilismo terapêutico. Nihilismo terapêutico. Isso só há algo saído de um tratado de filosofia obscuro. Parece, não é? Mas é um termo clínico e é um conceito fascinante e trágico ao mesmo tempo. No fundo, é a crença errada, até por parte dos profissionais de saúde, de que o tratamento não vai valer a pena. Espera, estás a dizer-me que os próprios médicos assumem isso? Sim, muitos assumem erradamente que os adultos mais velhos são demasiado rígidos para mudar, ou que sintomas depressivos, que são perfeitamente tratáveis, são apenas aspectos normativos do envelhecimento. Acham que estar triste é normal porque se está no fundo da vida. E o que é fascinante aqui é que, ao contrário desse estereótipo, a grande maioria dos adultos mais velhos tem taxas mais baixas de depressão do que os jovens. Uau! Mais baixas? Muito mais baixas. E mantêm uma capacidade de adaptação brutal. A depressão não é o destino natural de quem envelhece. Mas se não é o destino natural, então como é que isto passa tão despercebido? Li nos documentos algo sobre autoestereotipagem. Ou seja, os próprios idosos interiorizam esta ideia de que ser frágil e triste é o normal. É exatamente isso. Eles ouvem a vida toda que envelhecer é ser miserável e acabam por acreditar nisso. E qual é o problema prático disto? Atrasa imenso o pedido de ajuda. Acham que não vale a pena chatear o médico. E isso é muito relevante para quem nos ouve, não é? Porque todos temos pais, avós, vizinhos mais velhos e, bem, todos nós vamos envelhecer. Reconhecer estes preconceitos é o primeiro passo para não ignorar aqueles pedidos silenciosos de ajuda. Sem dúvida. Porque se eles não pedem ajuda pela tristeza, o corpo acaba por falar por eles. E é aqui que passamos da teoria social para a prática clínica. Pois e as doenças mentais acabam por se manifestar de formas muito atípicas. A depressão na velhice, segundo as nossas fontes, raramente se apresenta como aquela clássica tristeza de chorar na cama. É chamada depressão mascarada. Exato. Os sinais são completamente diferentes. A pessoa não diz que está deprimida. Queixa-se de dores físicas constantes. Dores de estômago, dores de costas, fadiga extrema. Ou recusa-se a sair de casa. Mas porquê dores físicas? O cérebro está literalmente a transformar a dor emocional em dor física. Sim. E também porque para estas gerações, queixar-se do corpo é socialmente aceite. Queixar-se da mente era tabu. Mas isto cria um desafio de diagnóstico enorme para o médico. Imagino, o médico tem 15 minutos de consulta, a pessoa queixa-se de dores nas costas e de falhas de memória. O primeiro instinto deve ser Demência. demência, claro. O Alzheimer, exatamente.
Estes sintomas, como a apatia severa e as falhas de memória, mimetizam quase na perfeição uma demência inicial. Se não se despistar a depressão, o diagnóstico falha redondamente e, pior, a depressão agrava ativamente doenças físicas que a pessoa já tenha, como diabetes ou problemas cardiovasculares. Aumenta muito a mortalidade geral. E aqui é que a coisa fica mesmo interessante, porque não é só a depressão que se camufla, a ansiedade também. Pois é. Nós costumamos pensar na ansiedade como ansiedade com o trabalho ou pânico social, mas nas pessoas mais velhas as fontes mostram que ela se centra em medos muito concretos. O medo de cair, por exemplo. O medo de cair é o exemplo clássico que ilustra a interação entre o corpo e a mente. É como uma roda dentada destrutiva. Como assim uma roda dentada? Pensa nisto. O idoso tem um ligeiro desequilíbrio um dia, fica com medo excessivo de cair e partir a anca, que é uma ansiedade terrível. Por causa desse medo, o que é que ele faz? Deixa de caminhar. Deixa de caminhar. Fica no sofá. Ao deixar de caminhar, perde massa muscular a uma velocidade estonteante. Isola-se em casa. E o isolamento leva à depressão. Exato. E o declínio físico, provocado pela falta de uso dos músculos, torna o risco de queda muito mais real. A ansiedade criou a própria condição que a pessoa temia. É um ciclo vicioso assustador. E há aqui dados e algum contexto que precisamos de partilhar. Cerca de 14% dos adultos com mais de 60 anos vivem com algum transtorno mental. Mas, quando olhamos para as estruturas residenciais, para os lares, este número pode disparar para quase 80%. 80%. É quase a totalidade dos residentes. É surreal e quando a depressão mascarada encontra este isolamento extremo dos lares ou até de quem vive sozinho, aliado ao idadismo de que falávamos, chegamos, bem, à consequência mais extrema e trágica abordada nas nossas fontes, o suicídio. É a epidemia silenciosa. É mesmo. E temos de abordar isto com o respeito que o tema exige. Os adultos mais velhos, e destaco aqui os homens caucasianos, representam o grupo etário com maior risco de suicídio. E isto levanta uma questão importante baseada nas diretrizes clínicas que analisamos. Sabias que a maioria dos adultos mais velhos que morreram por suicídio consultou um médico de cuidados primários num espaço de 1 mês antes da sua morte? Um mês antes. Quer dizer, eles estiveram frente a frente com o sistema de saúde pouco antes de tomarem a decisão. Como é que o sistema está a falhar de forma tão cega na leitura dos sinais? Porque os sinais físicos mascaram a intenção e o tal nihilismo terapêutico de que falamos cega o médico. O médico vê um idoso com muitas dores, abatido, e pensa, pois, com as doenças que tem, é natural que esteja em baixo, e não investiga o risco de suicídio. É trágico. E as fontes também detalham fatores de risco muito concretos para estarmos atentos. A solidão e o isolamento social são gigantes, afetam 1/4 das pessoas idosas. A dor crónica, o luto complicado e a reforma sem propósito. Perder utilidade social é um golpe duríssimo. Sim, e é um fator de risco que me deixou genuinamente enojada. O abuso. Os documentos dizem que 1 em cada 6 idosos sofre abusos e muitas vezes de forma chocante dos próprios cuidadores. Sim, o abuso físico, emocional ou financeiro é um gatilho fortíssimo para o suicídio. E há outro fator emergente que os manuais destacam: o uso problemático de substâncias, o álcool e os medicamentos mal geridos. E isto está projetado para aumentar muito com o envelhecimento da geração dos baby boomers. Mas, e acho que isto é crucial dizermos, as fontes são perentórias a afirmar que o suicídio nunca é uma inevitabilidade, certo? De todo, o suicídio é descrito não como um fim lógico, mas como algo altamente evitável. O tratamento eficaz da depressão reduz significativamente a ideação suicida. O suicídio na velhice nunca é uma solução nobre para acabar com o sofrimento físico. É o resultado de um sofrimento psíquico intenso e não tratado. Se o tratarmos, a vontade de morrer desaparece na esmagadora maioria dos casos. Então, o que é que isto tudo significa? Como é que invertemos esta tendência? Como é que transformamos o envelhecimento num processo de vitalidade e construímos verdadeiras barreiras de proteção? As soluções propostas são multidimensionais. Não há uma pílula mágica. A nível pessoal, passa muito pela estimulação cognitiva e por uma aceitação saudável das mudanças físicas. A atividade física diária é inegociável, tal como a nutrição adequada. E a meditação e a terapia com animais também aparecem mencionadas com resultados incríveis, não é? Sim, animais de companhia reduzem drasticamente a solidão e dão rotina e propósito. Mas não podemos focar só no indivíduo.
A nível social e político, os documentos sublinham a necessidade de reduzir a desigualdade de rendimentos e garantir coisas básicas como habitação e transportes seguros. Se o idoso não consegue apanhar um autocarro porque o degrau é muito alto, ele fica prisioneiro em casa. Pois, e o apoio comunitário entra logo aí. A importância vital das conexões fortes. Falam muito de programas de voluntariado, grupos de artes, iniciativas de amizade de bairro. E o ensino de literacia digital. Isso é fundamental hoje em dia. Exato, para evitar a exclusão tecnológica. Porque não saber usar um telemóvel para pagar uma conta ou fazer uma videochamada é uma nova forma de isolamento severo. E aqui eu acho que o papel de quem nos ouve é central. Temos de refletir sobre como combatemos o idadismo no nosso dia-a-dia. Verdade. As pequenas ações contam muito. Promover a autonomia do idoso, respeitar a sua privacidade e, por favor, não adotar atitudes paternalistas. Sabes, aquela coisa de infantilizar o idoso, falar com eles como se fossem bebés. Sim, o ó paizinho ou ó vozinho, quando a pessoa tem toda a sua capacidade cognitiva. Isso destrói a dignidade. Exatamente. Respeitar a dignidade é crucial para a manutenção da saúde mental. Bem, se ligarmos isto ao panorama geral que exploramos hoje, a mensagem principal destas fontes clínicas é clara. O envelhecimento traz perdas objetivas. Sim, o corpo falha mais, perdemos pessoas queridas, mas a patologia mental severa não é, e não pode ser, o destino natural. Concordo em absoluto. A verdadeira doença, muitas e muitas vezes, é o isolamento e o estigma que a nossa sociedade impõe aos mais velhos. E é por isso que é tão importante prestar atenção aos pequenos detalhes. A queixa constante de dor de estômago, que afinal pode ser uma ansiedade paralisante. Ou aquele esquecimento que pode não ser o início de uma demência, mas sim uma depressão profunda a pedir socorro. Cuidar da saúde mental na velhice não é só uma questão médica, é um imperativo ético e social. Subscrevo inteiramente. E para terminarmos, quero deixar quem nos ouve com um pensamento final, uma provocação para levarem convosco. Nós passamos as primeiras décadas das nossas vidas a preparar-nos financeiramente para a reforma, não é? Andamos obcecados a acumular poupanças, a fazer PPRs e a comprar bens materiais para garantir segurança. Mas, considerando o que descobrimos hoje sobre a força destruidora da solidão e do isolamento, até que ponto estamos nós, enquanto sociedade e enquanto indivíduos, a preparar o nosso fundo de pensões emocional e social para os nossos últimos anos? Fica a reflexão. Obrigado por se juntarem a nós nesta análise aprofundada e até à próxima.